Hey, salve, salve meu povo, como vocês estão? Ronaldo Sonic na área, começando aqui mais um episódio do seu, do meu, do nosso podcast Filosofia Reverbérica, o podcast. Então, trazendo para vocês aqui, como a gente está já há algum tempo dizendo para vocês, que a gente está nessa dificuldade da gravação e gravando à medida que a gente está dando conta, porque está dando várias coisas erradas, então a gente está dando conta de fazer algumas organizações aí para que saiam e tal. E a gente conseguiu chegar até agora no episódio 110. A gente está alguns episódios atrasados, mas que logo a gente vai tentar resolver isso com vocês. Mas, nesse episódio de número 110, a gente traz para você a reflexão sobre Sêneca. Olha lá, Sêneca traz a seguinte frase, que originalmente seria o episódio 110, que originalmente seria dia 20/9, uma quarta-feira, e que promove para você uma reverberação, ou seja, a ação, reverberar a ação, reverberação. Qual que seria essa ação? Para Sêneca, viver significa lutar. Vamos lá. Viver significa lutar. Então, quando a gente começa a falar sobre a ideia de lutar, por mais curioso que pareça, né? Se a gente for pensar, quando eu estou falando de luta com vocês, eu estou falando não necessariamente só da luta, da prática luta, mas também da luta diária que a gente tem no dia a dia para realizar as nossas propostas, para a luta que acabou se tornando gravar os episódios, com os problemas técnicos que a gente acabou enfrentando, mas a luta, sobretudo, ela ainda traz um aspecto de resistência. Então, quando a gente está falando de luta, não necessariamente a gente está falando só da luta, da prática de luta, do enfrentamento, do confronto. A gente está falando da luta no aspecto de resistência, de resistir aos processos, de resistir ao momento que, por vezes, né, você precisa atacar, você precisa defender, você precisa tentar, de alguma maneira, sobrepor, e não necessariamente um adversário, mas muitas vezes a luta é com você mesmo. Então, em vários momentos, a maior luta, o maior desafio, a maior tentativa de vitória é de você contra você mesmo. Então você necessita vencer você mesmo em vários momentos. Você necessita ter uma estratégia, né, para conseguir vencer essa luta contra você mesmo. Então, por vezes, você se perde na sua luta, por vezes você tenta rever a sua estratégia no momento de luta para que você consiga vencer a sua luta diária. Então, quando Sêneca traz esse conceito de luta, é muito mais amplo do que a luta pensada no sentido de confronto, porque muitas vezes esse confronto é você contra você mesmo. E o você contra você mesmo não necessariamente se dá no momento de eu preciso vencer meus medos, eu preciso vencer as coisas que tem feito que eu fique paralisado, que eu não dê conta de realizar meus objetivos, que eu não dê conta de chegar onde eu desejo chegar. Não é só essa luta diária, né? Você trabalhar, você acordar cedo, fazer suas coisas, dar conta de cuidar das coisas que você tem no dia a dia. Então, às vezes, a luta ela tá para além, né? Ela tá muito para além, inclusive, desses momentos, né? A luta diária, como muitas vezes a gente coloca, a luta diária, ou em outras palavras, a labuta diária, né, do dia a dia que a gente tem de trabalho, de cotidiano, das coisas todas que a gente acaba fazendo, não é só essa luta que a gente está falando, né? A gente está falando da luta de maneira muito mais ampla, da luta dentro de um aspecto de resistência, reforçando o que eu já falei. E essa resistência, ela se dá em qual momento, né? Ela se dá no momento onde você
você tem um enfrentamento com as coisas do dia a dia, onde você encontra saídas ou não encontra saídas, né? Ou encontra possibilidades de encontros ou possibilidades de desencontros que vão se apresentar cotidianamente para você. Bom, nesse aspecto, o que é importante trazer para vocês aqui, nesse momento de reverberação, é a gente pensar como cada elemento, cada momento de luta que a gente enfrenta, ele se reforça ou se enfraquece a partir dos processos em que a gente se encontra na vida, né? Dos processos do momento que a gente se encontra na vida. Então, para Sêneca, o lutar é a todo momento resistir, é a todo momento enfrentar, é a todo momento viver as situações que vão te levar a vitórias ou, certamente, a derrotas. E essas derrotas, a gente não pode entender essas derrotas como momentos de paralisação. Ah, perdi, não continuo. Então você foi derrotado e aí, em dado momento, você pode retomar o que aconteceu. E aí, como sempre eu faço, meus queridos reverbéricos e minhas queridas reverbéricas, eu vou trazer para você a ideia da capoeira. O fundamento da capoeira é chamado Volta ao Mundo, que ilustra muito bem, que pode ilustrar, né, muito bem esse pensamento que eu acabo de falar com vocês. Que, por sua vez, ele traz um contexto de recomeço. Então, às vezes, você está lá jogando capoeira, né, está lá lutando, pensando num contexto mais amplo, você está lá no meio e acontece alguma coisa que você tem que parar. Essa parada momentânea te faz parar, obviamente, né? Se é uma parada momentânea, ela te faz parar. E aí, quando você para, você tem um recomeço. E esse recomeço é o que a gente traz como elemento de reflexão aqui para vocês. Esse momento, que é um momento de reflexão que eu estou trazendo aqui para vocês, ele se chama Volta ao Mundo e é um momento de voltar ao começo. Então, esse processo de volta ao começo, que você sempre se utiliza, né, no subterfúgio aí dentro do contexto da prática, especificamente na capoeira, esse subterfúgio de você reiniciar te dá uma outra possibilidade de pensar o caminho que você está trilhando. É quase que aquela, fazendo uma metáforazinha com o Waze, né? Você recalcular a rota. Você está indo num caminho, talvez esse caminho não é o mais adequado, talvez esse caminho pode te dar algum problema, e aí você acaba recalculando essa rota, recalculando o caminho que você pretende seguir, vai seguir e consegue aí reformular as suas ações, o seu momento de ir para o caminho que melhor se adequa para você. Bom, então pensando por esse caminho para Sêneca, que a ideia é sempre lutar, né? Sempre resistir, sempre estar aí enfrentando as dificuldades, sempre caminhando para conseguir chegar onde se deseja chegar. Eu gostaria de trazer também, de maneira mais ampla para vocês, um olhar, né, não limitado, mas um olhar mais ampliado para outras práticas, né? Por exemplo, como eu disse, da capoeira, vou trazer também outro elemento da minha prática, do meu cotidiano, que é o jiu-jitsu, que te traz que tem uma clássica frase, né? Uma clássica frase que indica para as pessoas da seguinte maneira, né? Que viver, já que para o Sêneca viver significa lutar, no jiu-jitsu viver tem a ver aí com a luta no sentido de ou você ganhar ou você aprender, nunca se perde, porque você sempre está lutando. Por você sempre estar lutando, você sabe que em algum momento você pode vencer, em outro momento você pode aprender. Por que nunca perder? Porque quando você entende a derrota como encerrar, né, um processo de derrota, você não aprendeu nada. E se você não aprendeu nada, a luta não te serviu de nada. Sendo assim, o que é importante a gente pensar? Que
os processos que a gente passa na nossa vida, os elementos que surgem na nossa vida, o cotidiano que nos faz lutar diariamente, nos dá a possibilidade de vencer ou nos dá a possibilidade de aprender. Então, que as lutas diárias pensadas aí nesse cotidiano que a gente vive, nessas dificuldades que a gente passa, nesses momentos conturbados que a gente encontra no nosso dia a dia, que eles venham ser alimento, ser possibilidade de que você renasça, refaça caminhos e, por sua vez, continue lutando. Não desistir, né? Continuar lutando e realizando processos que venham transformar diariamente aí o seu cotidiano, transformar diariamente aí sua vida, fazendo com que você tenha aí condições de ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, essa é a luta diária, né? E como eu sempre digo, a luta diária que é de você contra você mesmo. Não é contra ninguém, não é contra nada, mas sim de você contra você mesmo. Você tentar se vencer em momentos que aparentemente você poderia sair derrotado. Não derrotado de um confronto contra alguém, contra alguma coisa, mas num confronto de você contra você mesmo. Você é o seu maior adversário, você é o seu maior oponente. Então, a ideia é você contra você, para você sempre tentar sair vitorioso quando possível. Quando não possível, você sair com um aprendizado nessa etapa. Então, eu encerro por aqui, né, esse encontro do episódio de número 110, trazendo para vocês esses elementos pensados especialmente a partir de Sêneca, esse momento pensado a partir de Sêneca, trazendo para vocês esse Filosofia Reverbérica Podcast, nosso episódio de número 110, encerrando com vocês, deixando aquele beijo no seu coração e deixando o velho recado. Não esquece,